E a partir desse momento a gente está gravando, então eu preciso avisar que todos que permanecerem na sala se pronunciarem durante a qualificação estão concordando com os termos de uso e imagem definidos pelo provedor do serviço e pela instituição. Bom dia a todos. A gente vai começar o exame de qualificação de mestrado do candidato Diego Matos, que será avaliado pela banca presidida por mim, Américo Barbosa da Cunha Júnior, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pelos avaliadores externos, professor Fernando Alves Rochinha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Samuel da Silva, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, professor Thiago Rio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diego, na primeira parte... O Américo, só um instante que o Rochinha está falando que está com problema no áudio. Já está ouvindo aí? Você está conseguindo ouvir a gente, Rochinha? Ele caiu. Ele saiu. Acho que ele está com problema na internet também, porque se ele não ouvir, ele tem que esperar para acertar, né? Estabilizar, Mas o registro que eu estou ouvindo perfeitamente aqui, tá, Américo? Talvez ele sair e voltar, ele consiga ouvir. Pode ser um pequeno bug, né? Vamos aguardar ele voltar, né? Se eu começar... Aí ele voltou. Professor Fernando, está ouvindo a gente? Vou trocar de computador? Tá bom, a gente aguarda. Ok. Ô, Américo, só enquanto o pessoal está acertando lá, só curiosidade. Como é que funciona? Acho que nunca participei de um exame de qualificação de mestrado, né? É tipo uma qualificação de doutorado? Ou é defesa de projeto, é um seminário? Qual que é o contexto? Só curiosidade. É uma qualificação de doutorado mais light. Vocês receberam um documento, vocês vão avaliar esse documento e criticar. É uma proposta do projeto, né? Então você... E a banca, porque eu vi que a banca está bem robusta, digamos assim, né? Está até mais pesada do que do mestrado, né? Não sei como é que é a regra aí na UERJ agora. Em geral, a gente tem 3. Então, é o orientador mais 2, né? Não, o orientador... Pode ser o orientador mais 2, mas aí tem que ter suplente. Se você botar 3, aí não precisa de suplente. Geralmente a gente coloca 3. Tá, então você já cobre a questão da suplência. Se um faltar, tá resolvido. Tá bom. Só curiosidade. O objetivo é que a banca aqui possa contribuir no sentido de ajustar detalhes no projeto, na proposta de dissertação de mestrado. Fazer uma correção de rumo durante o mestrado. Dá um feedback, né? É o que eu entendi, como eu vou apresentar tudo que eu fiz aqui para vocês hoje, e eu gostaria de feedbacks do que agregaria ao trabalho, do que... E você tem mais quanto tempo? Para tornar uma dissertação melhor. Eu tenho até mais ou menos o mês 3 do ano que vem. Podemos estender um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá. Não, só para eu entender em que etapa você está. Fernando, tudo certo aí? Tô escutando a gente? A gente não tá te ouvindo, não. Você tá com o microfone fechado. Tá mutado aí. Eu mudei de computador, agora tá funcionando. É bom que a gente tá vendo você em 2 ângulos aqui. Deixa eu sair do outro lado. Então, resolvidos os problemas técnicos, vamos dar seguimento à banca. Essa qualificação se divide em 2 partes. Na primeira parte, o Diego vai fazer uma exposição do projeto dele em 30 minutos, e na segunda parte, a banca vai avaliar
vai fazer seus comentários em cima da avaliação e da apresentação e do documento escrito que vocês receberam. Então, são 10h35, Diego, você tem até 11h05 para fazer a sua exposição. Tá bom, obrigado. Vou apresentar aqui agora. Eu vou desligar a câmera aqui para melhorar a qualidade da conexão. Já estão vendo a minha tela? Sim, está aparecendo para mim. Tá. Deixa eu tirar esse luzinho daqui. Depois saiu. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui, em especial aos membros da banca, né? Meu nome é Diego Matos e o meu professor orientador é o professor Américo Cunha. Eu sou aluno de mestrado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu vou falar sobre inferir lei de evoluções de equações com uma nova técnica de regressão esparsa. A minha apresentação vai começar com uma introdução. Depois eu vou falar um pouco sobre esse método de regressão esparsa, que é conhecido como Sparse Identification of Nonlinear Dynamics, com o acrônimo de SIND. Depois eu vou falar alguns exemplos numéricos que eu desenvolvi, e no final vou fazer algumas considerações finais e falar sobre a proposta do projeto. Começando pela introdução, eu gostaria de definir aqui o que é um sistema dinâmico. Primeiramente, né, a gente tem aqui dois exemplos, né, a borboleta de Lorentz, que é um sistema dinâmico que ele está totalmente ligado com o tempo, está diretamente ligado, e temos aqui um mapa inteirado, né, o famoso mapa logístico, que é um sistema dinâmico inteirado. E, basicamente, o sistema dinâmico, ele é composto pela lei de evolução, que a gente tem representado logo embaixo aqui das figuras, mais as suas condições iniciais. E para a grande maioria dos sistemas dinâmicos clássicos, como, por exemplo, o pêndulo, um sistema massa-mola, sistemas dinâmicos desse tipo teve a sua lei de evolução inferida através dos primeiros princípios, que são princípios básicos da física, da matemática, enfim. Para sistemas mais complexos, que a gente não possui primeiros princípios, como, por exemplo, uma pandemia, um crescimento populacional, sistemas neurológicos, a gente não possui esses primeiros princípios, então inferir uma lei de evolução para esses casos é mais complicado. Uma alternativa seria utilizar dados, né? E um dos motivos por que machine learning tem desenvolvido muito nesses últimos anos um desses motivos é essa quantidade de dados que a gente tem gerado ultimamente, né? Que, como eu estou mostrando ali na direita embaixo nesse esquema, hoje a gente produz uma quantidade de dados e armazena em uma quantidade recorde. 90% dos dados gerados durante toda a história da humanidade foram gerados nos últimos 2 anos. Né? E junto com essa quantidade de dados, hoje a gente possui computadores mais potentes. Com computadores mais potentes é possível desenvolver algoritmos de machine learning ou inteligência artificial mais complexos e mais robustos, e a gente tem também a evolução dos sensores, né? Hoje a gente pode obter dados com uma qualidade melhor do que se comparado a 10, 20 anos atrás. E a junção desses 4 fatores, eu acredito que seja o motivo de machine learning estar desenvolvendo tão rápido nesses últimos anos. E com isso a gente busca uma técnica de machine learning que englobe alguns fatores, como, por exemplo, que ele generalize bem os dados, que ele extrapole bem também esses dados, a gente consiga obter uma lei de evolução confiável fora do período onde a gente tem os dados. A gente quer que seja possível certificar com técnicas de machine learning que esse resultado está correto. A gente busca também um método que seja interpretável e, por isso, regressões esparsas, nesse quesito, eles são melhores que redes neurais, porque é mais fácil você ver numa regressão esparsa quais são as funções matemáticas que estão sendo utilizadas ali, do que entender como funcionam os pesos de um neuro, como estão as ligações, e compreender que aquilo representa, por exemplo, um termo polinomial, um termo trigonométrico, enfim. E, por último, mas não menos importante, a gente busca um modelo que seja parcimonioso. Dentre as infinitas possibilidades de equações que podemos gerar para um conjunto de dados, a gente busca aquele que seja o mais simples.
porque geralmente o mais simples é o que nos dá a resposta correta, como diz o princípio de Occam's Razor. Né? E os objetivos dessa apresentação aqui hoje, eu vou querer passar um pouco do meu conhecimento, de tudo que eu fiz a respeito do SIND durante o meu mestrado, que é um método que eu considero que engloba aquelas 6 características que eu falei mais cedo, no slide anterior. Eu gostaria de mostrar alguns resultados que eu tive ao longo desse tempo com sistemas não lineares, como, por exemplo, o de Van der Poel e Rosley, que são sistemas clássicos, né? Mostrar alguns testes que eu fiz com o Simple Pêndulo, com o pêndulo simples, perdão. Depois mostrar alguns exemplos com o Duff Oscillator, que foi o oscilador de Duff, que foi o que eu mais fiz testes com isso. Depois mostrar alguns testes de consistência física com o SIND que a gente fez nesse último ano de 2020. E gostaria de mostrar um pequeno teste experimental que eu fiz utilizando um oscilador de Duffin. E como objetivo também dessa apresentação é obter um feedback de quais direções seguir para tornar esse projeto de dissertação de uma alta qualidade. Eu vou falar aqui um pouco sobre o método SIND, que é um método de regressão esparsa. Esse método, ele foi publicado nesse artigo, Discovering Governing Equations from Data by Sparse Identification of Non-Linear Dynamical Systems, em 2016. Né, ele foi um método publicado pelo Steven Brunton, Joshua Proctor e o Nathan Kutz. Né, e nesse projeto eles definiram como funciona o SIND, deram alguns exemplos, e não só isso, eles também desenvolveram uma técnica de regressão esparsa chamada STLS, que significa Sequential Thresholds Least Squares, que eu vou explicar ele um pouco mais à frente. E o SIND, junto com esse promotor de espacidade STLS, ele tem se mostrado muito eficaz, tanto que nos últimos, se dá uma procurada no Google Scholar, por exemplo, você vai ver que ao longo dos anos o número de papers utilizando essa técnica tem aumentado, e não só com esses autores, mas outros autores têm obtido também resultados interessantes com essa técnica. Aqui eu tenho um exemplo de como um esquema black box de como funciona o SIND, onde a gente tem como parâmetros de entrada dados, que nesse caso a gente precisa dos dados da dinâmica mais as derivadas dele. Essas derivadas podem ser obtidas numericamente, sabendo que se é possível agregar um erro e um certo ruído nas amostras. Além dos dados, a gente tem que ter como parâmetro de entrada uma biblioteca de funções matemáticas que vai ser composta por funções que o usuário acredita está na lei de evolução desses dados. Por exemplo, se você tem uma amostra de dados e acredita que nessa lei de evolução desses dados possa ter funções polinomiais, trigonométricas, exponenciais, você coloca essas funções na biblioteca e você vai obter o melhor resultado em conjunto com o seu valor de espacidade que você coloca com a técnica que você preferir. Por exemplo, o STLS, você vai definir um valor lambda que vai atuar como um threshold que vai eliminar parâmetros, mas você pode usar outras técnicas como laço e entre qualquer outras que definam hit regression, que definam espacidade no resultado. E como saída dessa caixa preta do SIND, você vai ter uma lei de evolução que melhor encaixa com o conjunto desses fatores de entrada que o usuário forneceu ao método. Aqui eu vou mostrar um pouco de como esses ingredientes do SIND eles são arrumados, né? No caso, a gente tem aqui as matrizes de dados, né? Do estado da dinâmica e da derivada desses estados. Depois nós temos, né, a biblioteca de funções matemáticas, que nesse caso aqui, como exemplo, está sendo composta por uma função constante, funções polinomiais até a ordem n, e 2 funções trigonométricas de seno e cosseno. Né? E dentro da caixa preta, né, a gente tem essa regressão esparsa feita pelo SIND, que é simplesmente um processo de regressão comum, como já foi feito, né, onde a gente tem o x ponto na esquerda e a gente tem a biblioteca de funções matemáticas que são alimentadas com os dados, e multiplicado isso a gente tem a matriz coeficiente, que vai definir quais coeficientes
quais funções matemáticas estão sendo ativadas e os coeficientes dessas funções. Por exemplo, se vai ativar o cosseno com -2, -1 antes. E para minimizar isso, a gente tem que a melhor resposta é a minimização desse argumento que né, que resulta na minimização dessa expressão, onde esse lambda, esse termo aqui vai estar dependente da sua escolha de método de promoção, né, de resultado esparso. E aqui eu tenho um exemplo, utilizando o SIND num oscilador de Duffin, que a gente tem, né, na esquerda a geração dos dados, a gente tem a obtenção desses dados, né, com uma série temporal, onde a gente entrega esses dados para o SIND, junto com uma biblioteca polinomial, que nesse caso foi definido com um termo constante, mais um termo polinômios até a quinta ordem, e funções trigonométricas cossenos até ser cosseno de 5, cosseno de 5x3, 5x1 e 5x2. E junto com isso, essa técnica foi utilizada junto com o STLS, e o STLS funciona da seguinte maneira. Uma vez que você entrega os dados para o SIND, ele vai ser feita uma regressão clássica comum, sem nenhuma espacidade, e você vai obter uma matriz que praticamente cheia de termos espúrios, e junto com o parâmetro lambda que vai ser definido, esse lambda vai atuar como um threshold e vai eliminar esses termos espúrios. Após eliminar alguns desses termos espúrios menores que o parâmetro lambda, vai ser feita uma regressão novamente sem esses termos, e aí vai se aproximando dos valores originais da dinâmica e vai diminuindo a quantidade de termos espúrios. E esse processo vai sendo sendo feito repetidas vezes, até que o processo convirja e a gente obtenha um resultado esparso que melhor adeque o conjunto, né, que a gente entregou de parâmetros para o SIND. E aqui a gente tem, né, como a saída, a matriz que vai nos informar quais funções estão sendo ativadas e os pesos dessas funções. E é possível reconstruir a dinâmica com esses pesos e comparar, e ver se a série temporal está batendo. Agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos numéricos, e eu acho importante falar aqui, porque a maioria dos nossos casos aqui, hoje, de exemplos que eu vou mostrar, foram feitos através de dados sintéticos, onde a gente integrou utilizando o ODE 45 do MATLAB com um passo de tempo muito pequeno, para obter uma dinâmica bem precisa desses fenômenos. Depois a gente poluiu parte desses dados com ruído gaussiano, para simular os dados obtidos em laboratório, onde a gente tem pequenas flutuações de medida, seja por falha, seja por imprecisão do sensor, qualquer outra interferência do meio, né? E a gente extraiu um subset dessas amostras para alimentar o SIND com uma quantidade de dados menor, e não alimentar com, por exemplo, 10 mil pontos, 20 mil pontos, que seria uma quantidade de dados excessivas para utilizar. A gente quis testar também quanto seria a menor quantidade de dados necessários para o método funcionar corretamente. Né? E eu vou começar falando aqui de dois exemplos de sistemas clássicos não lineares, que é o oscilador de Van der Pol e o sistema de Rosler. Né? As equações estão mostradas aqui, desses sistemas. Vamos começar pelo Van der Pol, que eu utilizei uma biblioteca até a quinta ordem polinomial, uma biblioteca muito maior do que é necessário para inferir esse sistema, até a segunda ordem já seria suficiente, mais termos trigonométricos nessa biblioteca. Foi utilizadas 151 amostras entre 0 e 15 segundos, com um threshold de 0,5, utilizando, né, o STLS, como eu falei. E nesse caso aqui, eu gostaria de ressaltar uma intuição do lambda, que é o seguinte: o lambda, como ele atua como um threshold direto, ele nunca pode ser maior que o menor coeficiente que nós temos na equação. Nesse caso aqui, o true equation é a equação que eu utilizei para modelar o ODE 45 e obter a dinâmica. Né, para integrar no ODE 45 a modelagem e obter um sistema dinâmico. O menor valor aqui é 1.0 no x1 e no x2. E se eu utilizasse um threshold lambda maior que 1.0, ou até um valor igual a 1.0, já não seria o suficiente, seria um lambda muito alto, eu não conseguiria inferir a dinâmica corretamente.
esses termos seriam cortados durante o processo de sequential threshold squares. Então, você tem sempre que conhecer, é bom você conhecer um pouco a dinâmica, utilizar um lambda menor, e se você não conhece, utilizar técnicas de machine learning como cross-validation, testar vários valores de lambdas, e depois utilizar dados de validação e ver qual resultado encaixou melhor com os valores de lambdas diferentes. A mesma coisa, aí aqui temos o resultado, né, da equação identificada, onde a gente pode ver que apenas as as funções matemáticas corretas foram ativadas, com os resultados muito próximos dos coeficientes originais utilizada no ODE45, para gerar a dinâmica. Aqui nós temos a série temporal desse oscilador de Van der Poel, onde a linha azul é a linha dos dados que a gente tinha com o ODE45, o tracejado preto é a dinâmica reconstruída com a equação identificada, como pode ver, um tem em cima do outro, então o resultado foi muito satisfatório em questão da série temporal, e onde esses pontinhos verdes são as 151 amostras que eu utilizei. Como é possível ver, eu utilizei uma quantidade de 2 oscilações do oscilador de Van der Poel e foi suficiente para identificar a dinâmica. Agora, partindo aqui para o sistema de Hosler, que é um sistema que apresenta caos, então, que eu utilizei os parâmetros para gerar uma dinâmica caótica, onde a gente utilizou uma biblioteca polinomial até a 5ª ordem, novamente muito maior que a necessário, 250 amostras entre 0 e 25 segundos e um threshold de 0,05. E, novamente, aqui eu não poderia utilizar um threshold maior que 0,1, que não seria capaz de eu identificar a dinâmica corretamente. Então, eu utilizei 0,05. Aqui a gente tem a equação utilizada para modelar para ser integrada no ODE45 e modelar a dinâmica. E aqui a gente tem a identificada. E, novamente, apenas os termos corretos foram ativados pelo SIND com os coeficientes muito próximos. Aqui a gente tem a foto do atrator original e do atrator reconstruído, onde esses pontinhos vermelhos no atrator original, eles são as 250 amostras recolhidas, utilizadas no SIND, e por se tratar de um sistema caótico, era esperado que não ficasse exatamente igual, uma vez que sistemas caóticos, qualquer perturbaçãozinha no coeficiente, você resulta em uma dinâmica completamente diferente, mas a gente obteve aqui, é possível observar que as duas séries são muito parecidas, os dois atratores, né? Eles têm o mesmo comportamento, e isso a gente classificou como um resultado excepcional para um sistema caótico. Agora eu vou falar dos testes do pêndulo simples que a gente fez, que a gente queria aqui ver como o SIND reagiria ao inferir uma lei de evolução que tem um termo trigonométrico sem a presença de um termo trigonométrico. A gente tinha a intuição de que esse termo seria, a gente iria achar uma lei de evolução que seria uma expansão de Taylor truncada, né? E nesse caso, né, a gente tem aqui a equação dos pêndulos simples, que é uma das equações mais simples, que é θ 2 pontos, a derivada segunda do θ é igual a um seno de θ, quando você tem, né, o L igual à gravidade, isso simplifica para 1, e foi isso que a gente fez. Antes de mostrar o resultado numérico, eu gostaria de mostrar aqui a série temporal de como, né, é possível observar que a original, né, feito pelo ODE45, com identificada, está uma aproximação muito boa para esse tempo aqui da dinâmica, então o que leva a acreditar que o resultado foi muito bom. Né, e onde os pontinhos verdes, novamente, são as amostras utilizadas. Só que para esse caso aqui, né, que a gente utilizou uma biblioteca polinomial até a 5ª ordem, então esperávamos uma série truncada de Taylor até a 5ª ordem, a gente obteve os termos da série de Taylor, né, θ1, θ1 ao cubo e θ1 à 5ª potência, só que a gente teve essa presença desse termo dissipativo aqui, e durante um tempo a gente pensou na possibilidade desse termo ser da dissipação do integrador, porque o ODE45 ele é um integrador que há uma pequena dissipação durante longas dinâmicas, né, de integração. E a gente cogitou essa possibilidade, só que aí a gente utilizou o ODE78 para gerar a dinâmica e esse termo não alterou.
continuou 0,0721. Então, a gente eliminou, seria esperado que pelo menos reduzisse nesse valor, então a gente eliminou essa possibilidade de ser o dissipação do integrador e pensamos na possibilidade agora de utilizar bases autônomas como o polinômio de Lagrange e ver se conserva mais e a gente consegue tirar esse termo, né? E ver se é algo proveniente do integrador ou da base que a gente utilizou, né? Agora eu vou partir para os exemplos do oscilador de Duffin, que foi aonde eu fiz a maioria dos meus testes. Eu fiz testes e dados podem ser amostrados randomicamente e o SIND consegue inferir lei de evoluções com dados assim, aumentando o nível de ruído, o que acontecia, diminuindo a mínima quantidade de amostras necessárias, até quando eu podia colocar ordem, bibliotecas polinomiais sem alterar o resultado. Foram feitos testes assim. E aqui eu vou mostrar um só para não tomar muito tempo nisso, é onde eu fiz o oscilador de Duff. Eu utilizei bibliotecas polinomiais até quinta ordem mais trigonométricas, novamente 151 amostras, só que agora randomicamente espaçadas. E aqui nós temos, né, a lei de evolução que eu utilizei no AD45, e aqui é identificada. Como pode ver, novamente, o resultado foi muito bom para o oscilador de Duff, com os coeficientes muito próximos. E aqui a gente tem o plot do resultado, onde é possível ver que os pontinhos verdes eles não são igualmente espaçados, e tem uma aleatoriedade aqui, e que foi um resultado muito satisfatório, tanto na lei de evolução quanto no plot da série temporal. Só que, no geral, se eu pegar esse mesmo problema e utilizar 151 amostras igualmente espaçadas, na grande maioria dos testes, esse resultado iria melhor com igualmente espaçado. Assim como o ruído, quanto menor o ruído, melhor era o resultado. Amostras, quanto maior a quantidade de amostras, melhor o resultado, como era de se esperar de um método de machine learning. Agora eu vou falar sobre os testes de consistência física que a gente fez utilizando o oscilador de Duffin, aonde a gente pegou, né, a equação do oscilador de Duffin e fez, né, a equação de balanço de energia e a relação de momento e impulso, aonde aqui o alfa ele é a rigidez linear e o beta ele é a rigidez não linear cúbica, né, o coeficiente da rigidez não linear. O delta está relacionado à dissipação do amortecedor, e o gama ele está relacionado à intensidade do forçamento, e o ômega a frequência. Né, a gente calculou essas equações e aqui a gente fez a diferença entre como seria o balanço de energia dos parâmetros utilizados no AD45 com os identificados. E a gente fez essa diferença para ver o que aconteceria para dinâmicas longas, se era conservado, se isso divergia completamente entre as duas relações. E aqui eu vou mostrar dois exemplos, que é o conservativo sem forçamento e o dissipativo forçado, que foi o que a gente obteve uns resultados mais interessantes. Aqui eu utilizei só uma biblioteca polinomial até terceira ordem, 151 amostras entre 0 e 15 segundos, e aonde aqui eu utilizei 2 níveis de ruídos para comparar. Eu utilizei um que a gente chamou de baixo nível de ruído, com uma intensidade de 1 vezes 10 a menos 3, e um ruído médio que é 1 vezes 10 a menos 2, ou seja, o ruído médio ele é 10 vezes maior que o ruído baixo. Observando aqui os coeficientes, é possível ver que esse resultado ele é melhor no baixo ruído, ele está mais próximo, né, dos coeficientes. Aqui, né, a gente tem um plot da série temporal só para mostrar como o resultado da pior série com médio ruído, ainda assim um resultado muito bom. Só que aqui, a gente plotou de energia e a gente viu que ela crescia com o tempo, né? Então ela ia divergindo do balanço de energia original. Só que o mais interessante aqui é que a diferença dessa divergência entre o baixo e o médio ruído era diretamente proporcional à intensidade do ruído. A intensidade do ruído baixo ele é 10 vezes menor que a do médio. E se eu aumentasse para 50 de diferença de intensidade, isso ia sendo proporcional, aumentava em 50 a diferença entre os dois. Aqui a gente tem a da energia, como pode ver, uma função crescente, oscilatória ao longo do tempo. Aqui a do momento, a mesma coisa também, segue o meu comportamento, ele vai
vai perdendo, né, comparação, né? Então, para longas dinâmicas, o SIND com dados poluídos, ele não tem, ele vai desincronizar a fase e vai acabar tendo uma perda ali do balanço de energia do momento em relação ao sistema original. Aqui é só um plot para mostrar como eles são simétricos, né, em relação um ao outro, né, o plot do balanço de momento de energia. Só que aí a gente também fez um outro teste que foi utilizar esse mesmo problema, só que vamos tirar o ruído, colocar um ruído zero e ver o que acontece. E aqui a gente é possível observar que essa dinâmica que é mais longa, né, aquele plot era até 300 segundos, esse aqui está entre até 1.200 segundos, e é possível ver que a ordem de grandeza dessa diferença de energia está 10 a menos 9. Né, um valor muito baixo, né, que a gente acredita que esteja próximo da ordem, né, de erro de ponto flutuante. E esses valores são para duas condições iniciais diferentes. É possível ver que eles não são necessariamente crescentes. Esse aqui está crescente, sim, ok, mas esse aqui é um gargalo. Então, se fosse possível obter dados sem ruídos, dados perfeitos, o SIND conservaria a energia e o momento dos dois resultados e seriam iguais. Só que como é impossível obter uns dados com tamanha perfeição, sem nenhum tipo de ruído, não vai ser possível você obter um resultado tão preciso e garantir que ele esteja conservando energia e o momento igual ao original para longas dinâmicas. Mas o SIND, se fosse capaz, ele é possível. E aqui o dissipativo forçado, aonde a gente utilizou, né, polinômios até a quinta ordem, mas termos trigonométricos, 151 amostras novamente, e novamente, o ruído menor, ele obteve um resultado com os coeficientes mais próximos do original, enquanto o ruído médio, ele teve uma diferença maior, seguiu a mesma intensidade do ruído, 10 vezes menor que o outro. Aqui a gente tem a série temporal, mostrando como encaixa perfeitamente, né? E aqui o balanço de energia, que novamente ele tem um comportamento mais rico, por assim dizer, mas ele segue ainda um oscilatório que vai crescendo ao longo do tempo. A mesma coisa para o momento, e com isso, né, a gente conclui que não tem como. E se o dado tem ruído, quanto menor o ruído, ele seguiu novamente aqui a estrutura de que o ruído menor, por ser 10 vezes menor, ele tem uma conservação do balanço de energia 10 vezes menor também. Ele consegue conservar mais. Então, é isso aí. Aqui a gente ressaltou a importância de ter dados de qualidade e que o SIND, se obter dados perfeitos, ele conseguiria, sim, obter uma dinâmica bem precisa e que conservaria a energia e o momento do sistema original. Aqui eu vou mostrar um pequeno experimento que a gente fez utilizando dados originais de um oscilador de Duff. A gente obteve esses dados através desse artigo aqui, né, que foi o professor Villani, com o professor Américo e o Lucas da Silva. A gente aqui utilizou, essa aqui é a dinâmica, né, que era esperada, né, do oscilador de Duff, e esses aqui são os parâmetros utilizados. E transformando, né, essa equação numa equação de primeira ordem, né, sem o termo do tempo explícito aqui, que é onde o tipo de equação que o SIND consegue inferir sem problemas, a equação foi reduzida para esse modelo aqui. O valor de F eu não consegui, né, ou não foi me passado, então ele ficou aqui implícito, né? E aqui a gente tem, né, como foi organizado. Eu utilizei polinômios até terceira ordem apenas, porque o intuito era, por se tratar de dados reais, é muito mais difícil você utilizar um método de machine learning com dados sintéticos bem organizados do que dados experimentais reais, né? E utilizei as funções trigonométricas, já que era necessário por causa do forçamento. E aqui eu tenho um plot do dataset todo, que é de 0 a 4 segundos, com 8.192 amostras. Só que a gente percebeu que retirando essa pequena parte dessa transição inicial e essa transição final aqui, o resultado melhorou um pouco. Ainda está longe de ser o ideal. Eu acredito que precisa de muito mais processamento nesses dados antes de levá-los ao SIND. Mas aí, por isso que a gente utilizou entre 400, a partir da primeira amostra 409, e terminamos na 7.372. Né? E foi utilizado um threshold de 0.05. Aqui a gente tem o que seria esperado, né, como a resposta correta
do SIND, né, os dados experimentais, né, qual é a dinâmica que rege isso. Só que a identificada, por mais que ele tenha acertado nesses 2 primeiros aqui, ele ainda está muito longe de chegar a um resultado satisfatório aqui no segundo termo, né, na derivada de x2. A gente tem que ele identificou aqui o forçamento, ele identificou aqui o x2, o termo de amortecimento, perdão, mas os coeficientes não estão próximos e faltou identificar esses termos aqui ainda. Acredito que falte pré-processamento nesses dados, que uma vez que esses dados estejam bem processados e de forma que seja possível, né, fazer um pré-processamento de machine learning e passar esses dados para o SIND, eu acredito que esse resultado irá melhorar bastante. E aqui a gente tem as séries temporais, como pode ver, não está perto de ser excelente, mas ele pelo menos está captando algo parecido, né, com o que os dados são. Né, e algumas considerações finais aqui. Para todas as dinâmicas que eu testei não lineares, o SIND foi capaz de inferir corretamente essas dinâmicas, né? E comparado às redes neurais, o SIND ele possibilita uma interpretabilidade muito melhor, como você viu aqui, esses resultados, né? A gente obtém a lei de evolução com esses dados, e todos esses testes aqui foram realizados muito rápido, o método SIND roda em questão de 30 segundos, menos de minutos. Só para aqueles casos lá de 1.200 segundos, que eu utilizei dados muito precisos para tentar diminuir o máximo possível o ruído e mais dados, que demoraram mais, mesmo assim, nenhum passou mais de 10 minutos. Né? Comparado a treinar uma rede neural, que às vezes demora dias, isso é muito baixo, né, o custo computacional, comparado. Momento e energia, eles crescem ao longo do tempo, né, no mundo que os dados eles possuem ruídos, a gente não tem como evitar isso, então para longas dinâmicas a gente tem que ter cuidado, né, com o SIND, com o resultado que ele pode, a gente pode perder um pouco dessa precisão do sistema dinâmico, e eu acredito que o SIND tem o potencial de ser usado em dados experimentais, já possui alguns trabalhos falando sobre isso, ampliando a capacidade do SIND, acrescentando novas técnicas nele, e eu acredito que ao longo prazo essa ferramenta, esse método será muito poderoso em alguns anos e poderá nos fornecer resultados muito interessantes. Como projeto da minha dissertação, eu gostaria de usar todo esse conhecimento, essa visão que eu adquiri do método durante o mestrado para utilizar, né, por exemplo, o oscilador de Duffy, que é um oscilador que possui muitas aplicações, como, por exemplo, Energy Harvesting, e com isso, né, escrever uma dissertação onde eu abordo essas técnicas de machine learning, em geral, que são utilizadas, como pré-processamento, cross-validation, regressões espaço, como SIND, laço, fazer uma comparação desses métodos e utilizando, né, o oscilador de Duffy. Né, com o intuito de ser uma dissertação mais didática, explicando como foi feito o processo e contribuir, né, mais para a literatura de machine learning, que tem crescido muito nos últimos anos. Né, só para finalizar aqui a apresentação, falar que durante o mestrado a gente apresentou já alguns trabalhos sobre isso, o professor Américo no Vetomac, em 2019, quando a gente estava começando a trabalhar o SIND, eu também no DINCOM, que foi em 2019. Recentemente, a gente apresentou no NODICOM, que foi em 2021, essa parte toda do estudo de conservação de energia. Em todos esses congressos, o SIND foi muito bem recebido, o trabalho, como eu disse, o machine learning tem crescido muito, então, temas assim têm despertado a curiosidade de muitas pessoas. Né, eu gostaria aqui de agradecer a instituição da UERJ e da pós-graduação da Engenharia Mecânica, junto com as agências financiadoras, né, CNPq, CAPES, em especial a FAPERJ, que é a provedora da minha bolsa de mestrado, e obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Diego. Você passou 5 minutos aqui, tá? Me desculpa. A gente vai dar sequência ao exame de qualificação. Tradicionalmente, a gente
Começa pelos mais externos, todos são externos aqui, e a gente usa o critério quem está mais longe. Agora, virtualmente, a questão de longe é meio relativo, né? Eu vou dar, então, eu vou usar o critério geográfico, pela localização geográfica atual, a pessoa que está mais longe é o professor Tiago Gamborrito, que está em Londres. Então, Tiago, por favor. Bom, não estou em Londres não, mas estou perto de Londres, estou na Inglaterra aqui. Bom, queria agradecer o convite. Eu não me lembro se eu cheguei a encontrar você antes de algum congresso, acho que não, né? Acho que quando você começou o mestrado, a gente já estava meio que entrando nessa situação pandêmica que atrapalhou as interações, né? Eu assim, vou falar de maneira geral, depois tem várias dúvidas específicas. Então, se você pudesse parar de compartilhar o Diego, que eu estou me vendo aqui na sua tela. Ou colocar eu posso voltar a apresentação aqui, é porque eu queria tá vendo, enfim. Não, pode descompartilhar. Depois, quando eu começar a fazer perguntas específicas, eu vou falar um pouquinho aqui, minhas impressões. Assim, eu gostei assim, bastante do trabalho, assim, da proposta, né, do trabalho, e eu vi que você assim, se apresenta muito bem, você claramente entrou no assunto e testou e fez simulações e sabe o que está fazendo, então acho que isso é ótimo, né? Eu acho que me deixa tranquilo, eu gosto de participar de banca onde a coisa está indo bem, que aí eu aprendo e a gente troca umas ideias aí para ver como é que pode melhorar. Eu acho esse assunto, eu nunca mexi com SIND, mas eu acho a ideia muito interessante, né? Que é o que você comentou, né? Se a gente usa o machine learning que não tem uma estrutura por trás que ajude a gente a interpretar o que a gente está fazendo, a gente fica um pouco mais limitado no que a gente pode fazer e na extrapolação que a gente pode fazer. E você, quer dizer, e essa técnica, você coloca, acho que foi no título, né? Uma nova técnica. Assim, o título me enganou um pouco, tá? Quando você falou uma nova técnica, ele vai propor uma técnica nova. Sim, na verdade, você não está propondo uma técnica nova, você está usando uma técnica que existe, explorando de várias maneiras, o que está ótimo. Acho que o tema é interessante. Tem alguns detalhes que depois eu posso te passar no texto, não fiz muitas anotações, não, até entendendo que é só uma qualificação, né? Não é um trabalho definitivo, mas eu acho que, por exemplo, a introdução, acho que dá para elaborar melhor, né? Você foi muito sim, conciso na eu tenho um introdução. pleno conhecimento de que o texto não ficou 100% ainda. E eu senti muita falta também da proposta do projeto, né? Quando eu li ali o trabalho, eu falei assim, tá, acabou, cadê? O que você vai fazer? Na apresentação, você cobriu um pouco isso. Você falou assim, estou querendo fazer, né, uma coisa mais didática sobre isso e aquilo. Eu achei muito pobre ainda, tá? Assim, não ficou muito claro para mim, tá muito solto. Assim, por exemplo, né, você fala assim, tem que processar mais os dados. Eu acho que se processa. Depois eu vou voltar nesse assunto ali quando você falou no finalzinho, né, que me deixou um pouco preocupado, que tudo funcionou muito bem até chegar no ponto em que você usou dados lá do professor Samuel, que está aí na banca, ele pode comentar um pouco mais. E aí eu fico preocupado, porque é para isso que importa, né? É aí que você vai usar. É quando tem ruído, é quando a coisa... você não tem muita noção do que está acontecendo, com que dinâmica que está aparecendo ali. E aí você colocou lá no final, então perguntas lá no final, depois a gente volta. Como é que você pretende processar mais os dados? Você falou, dá para processar mais os dados para melhorar. Essa é uma pergunta. E outra pergunta que eu já emendo você falou também que vai comparar com outras machine learning, ou usar outras técnicas de machine learning. O que você está pretendendo fazer? Não ficou claro para mim, porque machine learning é um mundo, né? Não, sim, eu tenho já um pequeno conhecimento de machine learning, por exemplo, random forest, neural networks, talvez fazer uma comparação, né, o resultado, mas aí eu não sei se o neural network seria o ideal, porque, né, não tenho, assim, uma forma de fazer me dar uma lei de evolução, né. Só que como eu disse, eu ainda tenho um tempo, eu vou pegar as ideias da banca que vou elaborar. Só que eu acho que, por exemplo, eu posso utilizar o SIND com laço ao invés do STLS. Né? Tem outras técnicas também de regressão espacial que eu já tenho visto. Fazer uma comparação, utilizar SIND com laço, utilizar SIND com STLS, e aí, qual foi melhor para esse caso? E fazer uma comparação em geral, utilizando outras técnicas que talvez seja possível. Eu posso utilizar o laço sem estar envolvido no SIND, por exemplo.
Não, acho que não dá, perdão, não dá. O laço dentro do SIND e, enfim, eu teria que ver mais, mas eu acho que seria fazer uma comparação. E, ó, o SIND tem sido melhor para sistemas dinâmicos, porque uma vez comparado com esses outros aqui, a gente vê que o SIND performou melhor. Assim, a impressão que dá pela sua resposta, você não parou para pensar muito bem ainda o que vai fazer. Não parei, Porque isso que você está falando, tudo bem, são pequenas comparações, testar aqui uma maneira de fazer espacidade diferente, mas isso não são outras técnicas. Você mesmo está dizendo que não sabe muito bem como é que seria usar, por exemplo, redes neurais para poder comparar. Então, isso talvez é uma coisa que você tem que parar aí com o seu orientador. Eu posso conversar também um pouco mais para frente, mas parar para pensar, porque é isso, acabou então fazer pequenos ajustes? Pode ser, mas aí que assim, não está muito claro para mim, eu acho que para mim não está claro para você também como é que você vai seguir, não que você não tenha bastante coisa e várias possibilidades pela frente, tá, Diego? Outra questão que eu posso responder dos dados experimentais? Que você claro, fala aí. Pré-processamento. Por exemplo, o pré-processamento, eu acredito que pegando os dados, porque essa era uma parte também que eu queria discutir mais com o professor Samuel, né, que foi ele que esses dados acabou vindo dele, né, o professor Américo me passou, mas foi feito da banca, da bancada experimental dele, né, porque eu peguei foi um banco de dados que ele tinha amostras com uma viga danificada, que ele estava estudando o comportamento de vigas danificadas. Aí eu acabei pegando conjunto de amostras que não tinha danificação nenhuma na viga. Eu queria o comportamento do oscilador puro. E já tem alguns avanços no SIND, onde utilizam mais de uma condição inicial, mais de um problema. Então, a ideia seria, além de melhorar o método, fazer um pré-processamento. Por exemplo, esses dados têm uma diferença muito grande entre os coeficientes. Né? A gente tem coeficientes ali que vai de 5,4 a outro que está na escala de 19ª. Né? Então, a ideia seria, talvez, normalizar essa equação e normalizar esses dados, deixar esses valores mais perto. Eu acredito na junção de mais dados, utilizar dados iguais, com condições iniciais diferentes, no SIND, juntar esse banco de dados e conseguir utilizar essa técnica nova que se não me engano, saiu em 2018, que era utilizando mais de uma condição inicial. Então, a ideia é trabalhar em cima desses dados e ir testando. Eu não lembro, acho que é aluno do Samuel, o Diego, ele também, logo no começo a gente estava trocando algumas ideias sobre o SIND, e ele já vem trabalhando com dados experimentais, ele conseguiu algum avanço. Então, eu acredito sim que seja possível, nem que seja melhorar aquele resultado ali para chegar a algo mais próximo. Eu já gostei, assim, está dando algumas ideias, e uma das perguntas que eu ia fazer, dúvidas, né? Mas eu acho que você respondeu aí, que quando você define aquele seu limite, né, o lambda, que vai definir quais termos dos espúrios que você vai jogar fora, esse lambda está relacionado com termos diferentes que têm tamanhos diferentes. Então, sim, de repente, uma normalização da equação pode ajudar você a ser um pouco mais justo. De repente, você está jogando um termo fora que é importante para a dinâmica, porque, sei lá, um termo elevado à sétima é um termo importante, mas você está multiplicando por um valor pequenininho e você acaba jogando fora esse termo da equação. E aí, o outro termo você mantém. Então, tem muita coisa para trabalhar. Outra pergunta que até o professor Rochinha passou para a gente, depois de uma banca, não sei se foi acho que foi nesse ano, ele passou um paper interessante que era uma alternativa ao SIND, né? Uma das maneiras que usava o Bayesiano, uma ideia bayesiana, para jogar fora termos, mesma coisa, né? Para tentar descobrir, identificar o sistema, mas me pareceu, eu não sei o detalhe, mas pelo que eu li de maneira rápida, era mais robusta, né? Quer dizer, você já levava em consideração toda essa parte de incerteza, que eu acho que não sei se é um defeito, mas é uma limitação do SIND, como você mostrou. Você vai colocando ruído, é evidente que os métodos vão piorar, mas o SIND parece que acaba sendo sensível a essa história. Você pensou quais seriam as alternativas ao SIND? Não sei se você chegou a ler alguma coisa sobre esse outro método aí de... Não, eu não li. Se puder me passar, eu acho que seria interessante. Seria interessante, que eu dou uma olhada e poderia ser até um dos métodos para fazer uma comparação. Eles comparam e dizem que é muito melhor, mas
seria bom uma comparação isenta, né? Então, acho que Sim. faz sentido. Eu não sei o quão complicado é, mas talvez até já tenha coisa no GitHub disponível, né? Hoje em dia as pessoas têm feito isso, né? O que facilita a nossa vida. Mas eu não sei, Facilita. depois você conversa com o professor Américo e certamente ele está mais antenado sobre esses métodos do que eu. Talvez um comentário assim, pessoal, assim, um sentimento, é que eu nunca entrei muito nesse cinza, nunca propus para um aluno, porque eu sinto isso. Né? Se você sabe, se você vai trabalhar com um sistema que você tem ideia do que vai acontecer, você já pode iniciar com os termos que você sabe do método e parte para uma identificação de parâmetros. Né? E, eventualmente, se você tem um termo muito pequeno, você joga fora porque você sabe que aquilo não é tão importante. Só que quando você quer, talvez uma coisa mais interessante é quando você não sabe de fato a dinâmica. Então você vai para um Covid da vida, uma coisa desse tipo, e você fala assim, cara, não sei. Então pode ter muitos termos, eu tenho dificuldade. Então vou jogar um monte de coisa lá, né, uma biblioteca grande, e ele vai me ajudar a fazer a peneirar e eu conseguir chegar numa lei que faça sentido. Mas aí esbarra no problema do ruído. Então aí eu acho que até faz sentido. Melhor começar com uma coisa mais controlada. E aí você faz um experimento que você entenda um pouco melhor o que está acontecendo e testar a técnica do que partir para um Covid, que eu estou mexendo um pouco com o Américo nisso, eu vi que é muito difícil, né? Porque é muita incerteza acumulada em várias camadas, né? Então, sei lá, acho que faz sentido a sua investigação, mas eu acho que você vai acabar sempre faltando um pouquinho dessa parte da incerteza e não acho que a ferramenta está totalmente pronta, fácil de usar assim, para casos mais genéricos. Minha impressão, tá, Diego? O que mais que eu queria comentar? Só depois de fazer mais, não quero monopolizar muito aqui não, porque eu acho que já está excelente, né? Eu acho que o comentário geral é esse mesmo. Eu acho que tem que pensar um pouquinho como é que você vai seguir. Eu acho que essa parte experimental é interessante. Não adianta também comparar muita coisa, que você não vai ter tempo para isso. Mas outra curiosidade, você mostrou a história da energia, né? Então você tem a sua resposta e você tentou de alguma forma ver se o que você obteve de lei de evolução conserva a energia que você esperaria para um sistema físico lá, mecânico que você está considerando. Você pensou em colocar alguma restrição desse balanço na sua técnica de identificação do sistema, que seria uma coisa, quer dizer, uma otimização com alguma restrição que garanta para você que esse balanço seja respeitado, ou você não pensou nisso? Não pensei. Tá. Porque tem gente que faz isso, né? Que você fala assim, eu vou identificar aqui um sistema. Isso está feito na literatura. Não, está feito, mas talvez... No ano passado fazendo isso. Como é que você... Não entendi, mas vocês fizeram ou está feito? Não, o Alireza Dustan fez isso ano passado. Ele coloca a conservação de energia, ele pega um caso que é conservativo e coloca o balanço de energia como uma restrição no problema de regressão esparsa. E não, pois a ação que ele chega, por ter que atender a restrição, naturalmente ela conserva energia. Pois é, porque assim, que pena que já está feito, né? Que vai ser uma novidade, mas ao mesmo tempo o que está sendo investigado também já foi feito, né? Quer dizer, em termos de identificar um sistema não linear. Vou fazer um comentário adicional, Thiago, que eu acho que não ficou claro ali na apresentação. Aquele teste não é para ver se a dinâmica identificada conserva energia. Pela estrutura da equação, ela respeita já aquele balanço de energia lá. Se você integrar aquela equação, multiplica pela velocidade e integra, você tem uma relação de balanço de energia. Não é conservativo porque tem amortecimento e tem forçamento externo. Mas você tem aquele balanço energético lá, alguns termos de energia do lado esquerdo e uma integral que representa o trabalho da força externa e da força dissipativa do lado direito. Pela estrutura da equação, esse balanço de energia é preservado. O que a gente quis investigar ali é o seguinte: a equação, o sistema original, ele tem uma certa estrutura de balanço de energia. O sistema identificado tem uma estrutura. O quanto esse balanço identificado ele é representativo do balanço original, quantitativamente. É isso que a gente quis medir ali. E a gente viu que no longo prazo eles se tornam bem diferentes.
o balanço de energia da equação identificada, no longo prazo, ele se torna diferente. A quantidade de energia envolvida no sistema vai ficar diferente, significativamente diferente no longo prazo. Aí essas duas dinâmicas vão sair de fase, vão começar a apresentar diferenças mais visíveis. Claro que é no longo prazo, muito longo, mas isso é uma característica desse método, é um ponto fraco dele. Tá, não entendi. A ideia era um pouco diferente. Quer dizer, a equação já está garantindo o balanço, você está vendo a diferença. Não sei, bom, só para ver o quão distante você está ficando da dinâmica original. O quanto que o balanço de diferença, o quanto que o balanço de energia da equação identificada difere do balanço da original. Essa é a ideia. E momentum também. Tá, bom. Entendi. Mas eu não quero monopolizar aqui também a palavra. Eu acho que tem mais gente aí para falar. Eu só quero agradecer de novo a convite, né, e ter participado aqui dessa banca. Eu acho que tem muita coisa para investigar, você está vendo, você vai ouvir mais comentários na frente. A gente pode depois, se quiser, pensar junto sobre ideias, mas acho que isso aí você vai fazer com o seu orientador. Tem muitas possibilidades, como você falou, só no próprio SINDIS, vários detalhes que você falou, o tipo de técnica que se vai usar para a questão da esparsidade, você tem várias coisas que você pode fazer. Me parece que a coisa mais interessante, que eu fico mais intrigado, é fazer isso funcionar para dados experimentais, né? Na minha cabeça, isso aí é que tem que ser, de alguma forma, resolvido, né? Quer dizer, você tentar alguma técnica ou processamento que ajude a você a chegar bem num dado seu, né? Seu experimental. E aí o professor Samuel tem muitos experimentos que podem ajudar. E aí, se você chegar nisso, é uma grande contribuição, não só didática, que eu acho que é sempre bom você escrever de maneira didática, para ajudar quem vai seguir, mas também uma coisa bem específica que você pode contribuir aí para a área, né? Professor Américo, vou devolver a palavra aí para você. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelos excelentes comentários. A gente vai levar em conta isso na hora de preparar o trabalho final. Pode deixar. Continuando agora, então, seguindo esse critério de localização geográfica, o segundo mais longe é o professor Samuel. Então, Samuel, obrigado por aceitar o convite e agora a palavra é com você. Ok, Américo, obrigado pelo convite, agradeço, para mim é uma satisfação estar aqui. O Diego, eu já cheguei a conversar com o Diego um momento aí atrás, então é legal ver como é que o trabalho evoluiu, como é que corpo ele está caindo. Eu acho que, assim, eu gostei bastante da apresentação, eu achei que foi uma apresentação bem clara, os slides estão bastante ilustrativos, autoexplicativo, acho que não conhece Cindy e vê a sua apresentação, sai com uma noção e até com uma curiosidade de ler e entender melhor, tá? Então, acho que em termos de apresentação, você cumpriu bem esse papel. Os seus gráficos também, todos muito bem feitos, né? Aliás, como tudo que o professor Américo, os alunos dele têm feito, sempre com bastante clareza na hora de apresentar, tentando ser conciso, então isso é interessante. Tanto que, como o Américo falou, você até estourou o tempo, mas ninguém nem percebeu, porque estava ficando bem a apresentação, né? Eu também concordo com o professor Rito, acho que você demonstrou um pleno domínio assim, do método, na forma de escrever também do artigo, do texto que você mandou para a gente. E como o Rito também comentou, eu acho que esse método é um método bastante interessante. Na verdade, ele foi preparado para tratar com dinâmicas de sistemas complexos, né? Então, você tentar inferir uma lei de evolução quando você não tem uma física bem definida. Apesar que, pelo teu resultado experimental e pela forma que o método trabalha, eu tenho lá uma certa ressalva de achar que eu conseguiria utilizar isso com dados dirigidos de um sistema que fosse muito complexo. Eu acho que é um método que ele se aplica muito bem, talvez em problemas de sistema multifísico, tá? Em casos, por exemplo, onde eu tenha equações de balanço, algumas equações constitutivas de domínios diferentes, tá? Um domínio magnético, mecânico, fluido. Então, esse tipo de problema, eu acho que talvez o SIND seria um método bastante legal para ser
se testar, não é? Como o Rito conversou, quando você tem algum esboço da caricatura do modelo, com os parâmetros, poderia ser interessante testar alguma coisa disso, né? Eu tenho algumas dúvidas no método, e em cima dessas dúvidas que eu tenho, eu vou fazer algumas perguntas, e em alguns desses pontos eu vou lançar talvez algumas sugestões para se pensar. Você, com o Américo, pode pensar e ver se é pertinente ou não, né? A primeira dúvida que eu tenho, você apresentou isso quando você tentou mostrar aquela questão da consistência física, eu queria entender como é que o SIND pondera os parâmetros dos regressores que eu coloco lá, os regressores polinomiais que você coloca, porque a gente percebe que eu posso ter combinação de 2 ou 3 parâmetros para dar o mesmo resultado, mesmo você usando aqueles parâmetros de energia, que você falou de consistência física. Então, como é que você garante que realmente que aquele modelo que você identificou, aquilo é realmente o que está presente fisicamente no teu modelo-alvo? Não sei se a pergunta ficou muito clara para mim, mas pelo que eu entendi, a resposta pelo que eu entendi, foi que, assim, eu utilizo o método, eu tenho um conhecimento dos dados, porque, infelizmente, esses dados foram gerados. Sim. Eu tinha conhecimento, eu sabia, quando eu calibrei, eu falei, aqui, calibrei o lambda e falei, esse lambda aqui achou o resultado correto. Aí eu fiz a comparação entre os dois, né, a comparação entre o original e os parâmetros, que eles vão ter pequenas flutuações, porque eu adicionei ruído nos dados, então ele acabava dando pequenas diferenças nos coeficientes. E com isso eu vi que o resultado ele se mantinha, né? Ele crescia ao longo do tempo, e no caso do ruído zero, ele ficou bem comportado, só que a gente é impossível obter. E sobre ali a conservação, né, você falou, né, foi o que o professor Tiago falou, eu não adicionei, ele deu a sugestão de adicionar essas restrições de energia, mas eu não adicionei nenhuma restrição a mais. Ali foi o resultado que o SIND me deu, eu simplesmente comparei os dois e vi que o que eu tenho acho que a minha pergunta é mais no sentido de, quando você está trabalhando com identificação, principalmente identificação de parâmetros, já no problema inverso, né, tem até um termo que as pessoas usam, que é o problema oposto, ou a maldição do problema inverso, ou seja, você tem um problema que você não garante unicidade. Tá? Talvez o Américo, com o conhecimento matemático dele, pudesse ser até interessante fazer alguma prova. Tá? Fica uma sugestão aí de algum trabalho, né, Américo, de fazer alguma prova, de garantir que se tem uma unicidade na solução que ele dá. Tá? Eu acho que isso talvez seria um ponto interessante para trabalhar, para ver, porque identificação a gente tem esse problema sério quando a gente vai identificar parâmetros, ainda mais da forma que vocês fazem, de você ter combinações diferentes e dar um resultado. Isso aconteceu exatamente no problema experimental. Você olha o problema experimental, quando você pega os parâmetros e vai combinar, ele está com uma boa simulação, quer dizer, você identificou bem e tal, mas aquilo normalmente não corresponde ao modelo que você tinha. Foi mais nesse sentido que eu estou... Entendi a pergunta. Seria, no caso, garantir que a resposta obtida ela não vai variar, por exemplo, porque é possível encaixar outros termos, como foi o caso ali da experimental. Ainda mais entender como o SIND trabalha com isso. Alguém já provavelmente... Bruton, alguém já deve ter trabalhado nessa linha, mas eu fiquei com essa dúvida, com esse ponto. Aí é um ponto. Outro comentário que eu... Oi, responder essa pergunta? Por favor, Américo. Você não tem unicidade ali. Que Imaginei. Você constrói uma regressão, a matriz da regressão ali, cada coluna dela corresponde a uma função que você tem no seu dicionário. Vamos dizer que um dicionário, um problema complexo lá, você vai ter algumas dezenas de colunas. Cada linha corresponde a um instante de tempo diferente. Isso aí você pode ter milhares, dezenas de milhares, dependendo do tamanho da sua série temporal, né? Entendi. Então, o número de linhas dessa matriz da regressão é muito maior que o número de colunas em geral. Então, você tem mais equações do que incógnitas. Você tem um problema aí com infinitas soluções. Sim. Mesmo que você vai buscar uma estrutura esparsa, você não vai pegar uma solução... mas mesmo assim tem mais de uma solução esparsa possível. Uma maneira de ir na direção que você colocou é o que o Aliriza fez lá. É você colocar, de todas as soluções que tem, eu só admito as esparsas,
e eu quero que ela conserve energia, por exemplo, ou se for um sistema dissipativo, que ela respeite a estrutura de equações que aquele balanço de energia impõe. Aí talvez consiga se colocando essa restrição da energia, talvez colocando não só da energia, mas da energia e do momento, aí talvez dê para conseguir uma solução única. Beleza. Eu acho Mas assim, não a é um questão, processo matemático fácil, não. sim, imagino, assim, é aquela questão, eu posso contar a mesma história com palavras diferentes, não é? Sim. E aí essa questão, na verdade, é o dialeto que você vai falar, né? Eu vou falar isso com sotaque carioca, vou falar Só isso com sotaque que caipira, alguma coisa assim. Então, eu acho que é um ponto legal para tentar, na hora que escrever, na hora que colocar, comentar, né? Comentar, porque se você consegue trabalhar isso, aí o método começa a ter alguma vantagem com relação a outras formulações. Outra questão também, eu acho que esse ponto vocês não exploraram tanto no que vocês fizeram, eu acho que é um ponto legal para se explorar, principalmente se vocês estiverem pensando num artigo, alguma coisa, né? Que é o seguinte, identificação de sistema, normalmente, a gente tem um modelo com duas utilidades, né? O primeiro modelo seria um modelo para simulação. Esse modelo de simulação seria um modelo que vai fazer para predição infinita, com horizonte infinito, ou seja, você vai usar os dados experimentais e não vai realimentar com as próprias respostas que o modelo vai gerar. O tipo de modelo que você normalmente faz é um modelo de predição. Normalmente, o mais usual é você fazer um modelo de predição de um passo à frente, que você dá as condições iniciais do experimento e ele caminha sozinho usando as próprias respostas dele, não é? Eu trabalho com modelo autorregressivo e a gente sempre tem aquela questão qual dos tipos que eu uso, né? Normalmente o modelo de simulação é muito mais complicado de se fazer. Mas o modelo de simulação ele tem uma vantagem, que ele permite você ter um poder, uma capacidade de extrapolação muito maior, tá? E o tipo de modelo que você fez, na minha opinião, cai na categoria de modelo de extrapolação, que tem capacidade de modelo de simulação, que tem capacidade de extrapolação, e eu acho que você, na hora de mudar, você acabou não tratando muito bem. Por exemplo, todos os exemplos que você mostrou, você acabou validando e verificando sempre com as mesmas características de sinais que você usou no momento de fazer a identificação, né? Se eu não perdi muito a apresentação, né? Então, por exemplo, mesmo no dado experimental lá da viga no final, uma coisa que eu queria entender é que se você, por exemplo, você deve ter visto nos dados experimentais lá do Villani, que tem níveis de amplitude diferentes, tá? que a gente identificou, ou seja, para o nível baixo de excitação, para o nível alto, ou seja, você tem uma não linearidade ali que ela é ou não mais acentuada dependendo do nível de excitação, né? Então, por exemplo, se você pega os dados e treina, aprende um modelo com SIND usando um conjunto de dados, então, o teu modelo que você obteve, você tem uma capacidade de extrapolação para outras condições, tá? Então, eu acho que talvez fique uma dica aí de você tentar mexer um pouquinho nessa capacidade que você está fazendo identificação no modelo de simulação. Não sei se você entendeu muito bem o ponto, quer comentar alguma coisa? Se eu entendi direito, você estaria falando que uma vez que o modelo é identificado, eu posso utilizar outras condições iniciais, outras ordens de grandezas, que isso não... Depende se ele for bem identificado, depende se você usou dados para aprender que tem aquela condição, né? Mas isso seria interessante para saber, para a gente ver o seguinte, qual a capacidade de extrapolação que o teu modelo tem, entendeu? Sim, Capacidade de entendi. Qual extrapolar seria para o limite da situações, extrapolação dele? por exemplo, eu trabalho muito tenho trabalhado bastante com processos gaussianos. E ele é um excelente interpolador. Ou seja, na faixa que eu treinar, ele opera muito bem, mas ele não extrapola nada, ele não dá conta de extrapolar. Entendeu? Redes Então, neurais tem essa característica também. então, isso é um ponto, talvez, que você poderia trabalhar mais na hora de fazer uma comparação, na hora de colocar um ponto forte. Então, fica uma dica aí também nesse ponto. Sim. Eu acho que de todos os comentários que eu vou fazer, eu acho que esse comentário aqui, eu considero que eu acho que é o primordial. E eu acho que aí que é interessante, que talvez seu trabalho possa gerar uma originalidade grande nesse ponto, inclusive em cima do que o Rito comentou na fala dele. Que é o seguinte, todos os seus modelos, o SIND, da forma que você implementa, que é a forma clássica, como colocou, ele se baseia em ter como entrada os estados, o X e o X ponto. Ou seja, mas aí tem um porém que eu acho que aí que é o ponto. Normalmente, cara, em engenharia, na prática, vamos ver, o estado, você está assumindo o estado aí como uma resposta que é igual a um sinal medido.
entendeu? É um sinal medido. O teu estado é um sinal medido. Só que essa é uma das piores representações que você pode ter para a maioria dos problemas práticos para representar o estado. Porque a ideia de você trabalhar com representação dos quadros estados, pelo menos a visão que eu entendo, é você ter capacidade de fazer projeções, você usar um pouco de álgebra linear, para você fazer uma relação entrada-saída em função de coisas que fiquem mais fáceis. Por exemplo, uma representação de estados que eu trabalho bastante, que eu gosto bastante, é representar os estados internos de forma modal, tá? Ou seja, em termos de contribuição de modos, isso pensando nas minhas explicações de engenharia, de mecânica, de dinâmica e tal, não é? E, na minha opinião, por que eu falo isso? Porque o estado, na prática, no problema prático, é um negócio que às vezes é difícil medir. Tanto é difícil que você precisa usar o observador de estado, às vezes usar filtro de calma, você não tem acesso a todos os estados, né? Ou seja, você tem acesso a medidas. Então, em termos de representação, tá? De representação de sistema dinâmico, usar estado igual a medida não é uma boa normalmente, tá? E aí, uma ideia que eu coloco para vocês, não sei se vocês já pensaram, se o Américo já pensou nisso, por que você não implementa o SIND assumindo como entrada do algoritmo as respostas e você trata os estados como uma combinação, por exemplo, modal, ou mais ainda, e isso que eu acho que é um ponto interessante, você poderia talvez fazer representar ele de uma forma, uma decomposição, por exemplo, dos estados em termos de modos, você poderia até pensar em usar, Américo, eu estava pensando aqui, por que não usar PCE, por exemplo, tá? Uma decomposição com PCE desses estados, tá? Para representar esses modos e essa combinação. Não sei. Fica uma sugestão para tentar fazer esse método em função da saída. Por que eu falo isso? Porque o primeiro ponto que eu coloco é o seguinte: o teu método teria muito problema, eu enxergo um problema prático, tá? Quando eu começar a trabalhar com um sistema mínimo, um sistema com múltiplas entradas e múltiplas saídas. Todos os exemplos que você fez foram sistemas que eu tinha uma entrada e uma saída e teu estado está lá. Quando você começa a trabalhar com um sistema que pode ter mais de uma entrada, mais de uma saída e combinações maiores de estados, cara, a tua matriz de espaço que você coloca lá, daquelas funções, quando você começar a fazer as combinações, vai ser uma dinâmica muito mais complicada de se trabalhar. E eu não sei, ainda mais tendo que precisar de derivada primeira e tudo mais. Então, assim, eu não sei como é que vai ser, como é que seria isso daí. Então, talvez um caminho de começar a trabalhar SIND em função dos estados, com uma decomposição, por exemplo, e o algoritmo trabalhar com as respostas, você consiga tornar o teu método com um apelo prático de campo maior, tá? Então fica uma dica para se pensar nisso que eu tô comentando. Eu acredito que dependendo, se você mandar um artigo para uma revista, dependendo do tipo da revista, da pessoa que vai revisar, é provável que talvez venha um comentário nesse sentido, em algum ponto daí. Então, fica outro ponto. Quer comentar alguma coisa? Você, o Américo? Não, eu só quero comentar, obrigado pelo feedback aí. Estou notando tudo aqui, está gravado e vou Perfeito. Foi uma boa ideia, né? Samuel. Foi uma boa ideia. Eu não tenho visto, pelo menos eu nunca vi a literatura de análise modal, de identificação de estado, explorar muito regressão esparsa. Eu não sei, né, no pessoal de elétrica, mas o pessoal de mecânica eu não tenho visto. Eu acho que você tem na mão aí uma coisa bem tranquila, até na vida do Villani, a gente pode considerar até as situações lineares mesmo, sabe, de estação baixa, para identificar modo mesmo de vibrar, fazer um método, adaptar isso para criar um método modal, por exemplo, tá? Isso daria certamente um excelente artigo, por exemplo, na revista BCM, alguma coisa assim, usando para deixar em conta. Então, fica uma dica aí para se pensar. Agora, no seu comentário de tentar usar com PCE, o solver padrão de PCE do UQLab, ele faz regressão esparsa. Então, o pessoal que usa polinômio cal já usa essa ideia de tentar impor estrutura esparsa na representação há muito tempo já. Legal. Assim, fica uma questão. Outra questão também tem um pouco a ver com essa questão que eu comentei antes ali de extrapolação, né, que é o poder de generalização do método. Mas aqui, na verdade, outra questão que eu vou colocar
de tentar pensar numa forma de aplicar esse SIND numa dinâmica que você precisa adaptar, ou seja, num dado de aprendizado que vá, por exemplo, variar. Um exemplo assim que eu poderia colocar para você, que seria interessante, imagina uma viga com uma trinca respirando, abrindo e fechando, que você pudesse simular um oscilador bilinear, por exemplo. E você pode imaginar essa trinca, ela se propagando. Tá? Então, quando você vai medir isso, vai fazer essa identificação, vai medir, isso aí ele vai se adaptar, você vai ter que se adaptar a isso daí, tá? Porque isso tem uma dinâmica durante um certo tempo, depois de um certo tempo a trinca abriu, ela se propaga, essa dinâmica vai mudar, né? Seria uma espécie de você tentar fazer um SIND adaptativo, tá? Porque como ele se passa por uma regressão, por uma recursão, você poderia implementar ele de forma recursiva, de forma que se adapte. Eu acho que não deve ser muito, deve dar um trabalho de implementação, tudo, mas também fica um apelo. Quando eu vi a apresentação, me deu um apelo de se imaginar, de se identificar algum parâmetro que pudesse variar no tempo, tá? Porque isso é interessante, porque isso abre algumas aplicações interessantes para detecção de dano, por exemplo. Tá? Um problema de detecção de danos. Né? Então, isso, inclusive, fica numa ideia, inclusive, que eu sei que o Sr. Rochinha tem trabalhado, né? Que é a ideia de fazer um modelo que é uma espécie de um digital twin, né? Um gêmeo digital. Tá? Então, o SIND poderia entrar como uma ferramenta nessa categoria. Tá? Então, também é outra sugestão que eu faço, né? Aí, assim, vocês veem aí o que eu comentei, do que é mais relevante, mas foi alguns pontos, assim, lendo e vendo a tua apresentação, que eu consegui identificar. Mas é isso, agradeço bastante a oportunidade de aprender um pouco e conhecer um pouco mais sobre SIND e desejo sucesso aí na continuação para você, Diego. Obrigado. Eu que agradeço pelos feedbacks, tanto do senhor quanto do professor Rito. Obrigado, Samuel. Seus comentários excelentes também estão anotados aqui e a gente vai tentar incorporar o máximo que for possível os comentários de vocês. Bem, para fechar essa etapa de avaliação, eu vou convidar o professor Fernando Rochinha para fazer suas considerações. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu peço desculpas ao Diego se atrapalhei o início lá. Não sei o que aconteceu com o meu computador, mas agora já está tudo funcionando. Deixa eu ser o último, né? Sempre algumas perguntas já são feitas, mas muitas também passam. Mas eu quero começar a falar com você um pouco sobre contexto, né? Repara, você começa a falar e não se localiza, né? Sua primeira transparência não tem nem em que departamento você estuda. Perdão. Quando alguém vai te avaliar, porque é isso, né? Qualificação é uma avaliação, certo? Ela tem uma discussão técnica, mas tem um componente de avaliação. E você não se localiza, fica mais complicado. A primeira pergunta que eu te faço é: aonde você está, quanto tempo falta, qual é a sua formação? Tudo isso são elementos fundamentais quando se fala de uma qualificação, seja lá de mestrado ou doutorado. Isso não estou falando aqui de cronograma, essas coisas meio burocráticas, assim, mas um marco referencial de o quanto você já andou, o quanto falta, é fundamental para quem vai te avaliar, né? Sim, perdão. É porque eu sabia que o tempo estava muito apertado, aí então eu já fui cortando slide. Sim, faltou, sem dúvida faltou. Sem dúvida faltou. Se quiser, eu posso comentar aqui agora para dar uma olhada. Eu estou te dando essa oportunidade. Então, eu estou fazendo mestrado na UERJ. Eu sou formado também na UERJ em engenharia mecânica. Meu mestrado também é engenharia mecânica dos sólidos. Eu fui para a parte computacional, né, da mecânica dos sólidos. E eu estou com um processo aí que eu tenho em torno de 9 meses para fazer 9 a 8 meses para fazer minha dissertação e defendê-la. Tá, então, quer dizer, você tem um tempo que é razoável, mas não é tão grande assim, né? Sim. Então, isso é uma coisa importante, a gente se balizar, porque a gente está fazendo uma avaliação aqui, né? Um outro aspecto, assim, que eu diria formal, assim, um palpite de quem é mais velho, né? Cuidado com essas palavras, excelente, perfeito, tudo
tudo isso são inapropriados quando você faz um julgamento crítico de alguma coisa mais rigorosamente, né? Expressão muito forte, né? Assim, evita porque, ele, na verdade, alguém vai dizer que não é, aí você entra por uma rota que não leva a lugar nenhum. Então, assim, eu teria resultado excelente. O que é isso exatamente? E aí eu vou começar aqui falando as questões mais técnicas, porque eu acho que um problema que está afligindo assim, a sua evolução é definir melhor objetivos. Quando a gente faz uma avaliação, primeiro assim, lembrou o seguinte, o CIND está no mercado há uns 15 anos, não é isso? Mas em 2000 e... não sei, agora me perdi um pouco. 2016, 5 anos. 16. Não, antes tinha algumas coisas já. Eu que digo o seguinte... Programação genética está no mercado desde 2011, se não me falha a memória. Eu acho que é por aí. Não é algo tão novo assim, né? Tem muita gente criticando, tem muita gente usando, né? Se você olhar... Até fiquei surpreso, fiz uma conta rápida aqui, quando nas tuas referências tem um paper do Steve Brunton. Os caras são uma máquina, só com síntese publica toda hora. Sério, sinceramente, é um só? Eu achei um só, pode ser que eu tenha procurado errado, mas... Assim, muitas das coisas que você está falando já foram analisadas, tem muitas versões do SIND que são mais evoluídas, eles já começam, a partir das críticas recebidas, a reagir, né? Por exemplo, essa questão de incertezas. Né? Sim. Então, assim, dá uma olhada lá. Tem que estar, o SIND é uma coisa bem consolidada. Quando você define melhor objetivos, aí você pode dizer, bom, isso aqui é bom, o SIND é bom, naquilo ali não é. Sei lá, acho que está faltando um pouco isso. A tua abordagem, ele guarda uma generalidade que fica difícil dizer se SIND é bom ou é ruim. Né? Se já foi feito ou não foi feito. Eu acho que você tem que olhar por esse lado. O Thiago citou aqui, tem um paper desse grupo do Perdicares, né, no PINS, né, que saiu um segundo artigo agora recente, em que ele faz assim, críticas no seguinte sentido. Os meus métodos batem o SIND de longe. E um dos argumentos é a flexibilidade, que é o que o Samuel tocava há pouco, que o SIND não tem muita. O SIND é meio jogo duro de cintura. Mas depende do que você quer usar. Aí que eu digo da definição, o clareamento de objetivos. Se você quer usar para entender mecanismos físicos que não são claros, você pode pensar numa lei de atrito, você pode pensar no problema que eu trabalho lá com o Jacques, na questão do acoplamento, me parece que é razoável, porque ele é bastante explicativo. Se você quer, num contexto mais clássico de identificação, tem muitas dúvidas. Sim. Então, eu acho que isso é a questão o que você quer e qual é a melhor metodologia. Achar que o SIND é bom para tudo, se enquadrar no grande escopo de identificação de sistemas dinâmicos, me parece que a literatura está mostrando que não. Né? Então, esse paper, por exemplo, tem vários. Tem daquele cara cujo nome eu esqueci, nome russo, esqueci agora, que mostram assim, eles fazem, a gente faz melhor. Pode ser que o Steve Brunton diga assim, não, mas eu faço melhor para aquilo. Mas é uma discussão em outro que acho que você deve, pelo menos, tomar ciência. Certo? Acho que é uma questão importantíssima. Tá? Como eu disse, eu entendo que se o teu objetivo é identificar mecanismos físicos que não estão claros, né, e que você tem talvez algumas ideias, mas não é claro, eu acho que o SIND funciona bem. Tem esses problemas. O ruído atrapalha muito, certo? Quando a gente fala de dados, essa é outra questão, né? O que são muito ou poucos dados? A gente não sabe. Isso é um conceito vago. Né? Muito ou poucos dados são os dados que você tem. Né? Por isso que eu digo, quando você tem um objetivo, é fácil discutir esse aspecto. Bom, eu tenho tantos dados, tem que resolver com isso. É muito e pouco. Assim, quando você gera dados sintéticos, você pode gerar opção. Né? Então, assim, eu acho que está faltando um pouquinho dar uma sentada e pensar aonde eu acho que o SIND, eu quero operar com o SIND e será que ele é a melhor alternativa ou não? Lógico que para você vai ser, porque você está aí, é o que você disse, tem um universo de 8 meses, você não vai mudar nada agora, mas você pelo menos tem uma consciência crítica, é fundamental. Agora, eu vou retomar um ponto que o Samuel tocou há pouco, que eu acho que assim, metodologicamente tem um problema lá. Quando você faz uma identificação, e aí, em qualquer sentido, tá? É o de sempre, né? Você vai dividir o seu conjunto de dados em treinamento, como gostam de machine learning de falar, ou identificação,
validação e extrapolação. Você tem que ter isso. Você não pode dizer assim, porque eu peguei os mesmos dados e agora... Porque tudo fica viciado. Né? Então, acho que, assim, metodologicamente, tem esse aspecto. O segundo aspecto que eu acho que tem que pensar é o seguinte, aí, de novo, a questão da definição do objetivo. Se o meu problema é um problema de identificar parâmetros, que pode ser, né? Então, aquela comparação que você faz ali entre a equação verdadeira e o expansão contra é muito razoável. Se é um problema de extrapolação, de construir modelos, ela é menos. Porque você precisa ver o que acontece com extrapolação. Então, se você fala em sistemas caóticos, onde pequenas coisas derivam grandes diferenças, aquilo é interessante, mas não basta. Né? Então, metodologicamente, acho que tem que ter extrapolação, você tem que ter outros dados. Como seus sistemas são de baixíssima ordem, isso demora pouco tempo para fazer. Tá? Então, acho que você tem que rever um pouquinho essa metodologia, esse aspecto metodológico. Você está testando alguma coisa, mas não está, né, utilizando racionais, digamos assim, que são próprios de identificação. Tá? Então, porque, desculpa, professor, é só que eu acho que também ficou assim, porque na elaboração do documento, como eu disse, eu fiz muitos testes, tal, alguns testes eu acabei que não coloquei ali. Um deles foi, eu identificava e jogava uma condição inicial diferente. Que já é alguma coisa, é importante. Já é algo de extrapolação. Lógico que é. E isso a gente confirmou que o SIND funciona muito bem. Uma vez identificado aquele modelo, vou jogar uma outra condição inicial para esse modelo. Ver essas frases assim, né, de novo, o SIND funciona muito bem. Você pode dizer... Perdão. O SIND funcionou bem nesta aplicação. Funcionou naquela... Isso, nessa aplicação ele funcionou. E você pode dizer, certo? Não pode dizer mais do que isso. Você pode dizer, não, mas eu vi na literatura funcionar para outras coisas. Tudo bem, mas assim, entendeu? Eu acho que essas questões são fundamentais. Funciona bem naquele teste que você fez. E como a literatura é vasta no SIND, quer dizer, vale a pena perseguir o SIND. Agora, cuidado a colocar. Tá? Então, acho que se você pensar mais pelo objetivo, vai te ajudar a organizar um pouco melhor as ideias. Quer dizer, qual é o meu objetivo? O que eu quero? Tá? Uma outra coisa também metodológica que eu acho, assim, as séries temporais são muito ilustrativas, não há dúvida nenhuma, aqueles gráficos são importantes. Mas às vezes, por uma questão de escala, você vê poucas diferenças, né? Quer dizer, eu acho que elas têm que ser acompanhadas de alguma forma de mensuração quantitativa, não visual. Né? Alguma norma. Você pega no tempo, o erro tal, relativo é tanto, coisas assim. Como se conhece a verdade, você pode colocar. Isso ajuda. Isso não substitui, ajuda, né? A que as pessoas não sejam eventualmente enganadas por uma inspeção puramente visual que não esgota tudo. Não, sim, tá? concordo. Fazer um MSE ali de fazer um cálculo. Uma coisa desse tipo ajuda bastante a colocar. Por fim, assim, não quero me alongar muito, eu fiquei... Tem essa questão da conservação de energia, né, que é importante, mas cuidado para não cair numa armadilha. Né? Porque os integradores, isso era uma coisa dos anos 80, né? Eu mesmo fiz uma tese em cima disso. Os integradores nos enganavam. Os integradores numéricos nos enganavam. Então, eles não conservam energia. Eles não conservam momento. Né? Então, você vai testar com eles, você pode estar notando... O que pode estar acontecendo é que eles estão te enganando. Não me pareceu o caso, mas assim, acho que tem que tomar um cuidado com isso. Certo? A perda, o ganho de energia, de momento que acontecia era dos integradores. Quando lá nos anos 80 pegou o Newmark, foi fazendo a parte não linear, estourava tudo, mas estourava depois, né? Em tempos longos, né? Então, cuidado que se o teu marco referencial não está viciado. Então, acho que esse é um aspecto. Tá. Bom, mas, assim, eu acho que é importante, assim, em termos de qualificação, né, de mestrado, é a gente entender que você tem rumo, né, que você já avançou bastante. Numa tese de mestrado, certamente, um componente crítico fundamental é o aprendizado. Então, você aprendeu bastante, tem muito a aprender, mas é o aprendizado. Então, acho que, com isso, você tem satisfeito muito mais do que o mínimo para se qualificar. Eu acho que você está bem ajustado. Talvez aqui, ouvindo um pouco as pessoas de fora, tenha uma ou outra dica que vale a pena você refletir com um pouquinho mais de profundidade. Mas é isso, essa área de identificação de sistemas, ela é efervescente desde os anos 70, tá? E agora ganhou contribuições gigantescas de outros grupos.
Tá? Aí tem a questão do que se chama de machine learning, tem várias coisas acontecendo, né? E tem muitas aplicações, tem muitas vertentes da aplicação. Eu acho que é isso que eu acho que você precisa perceber um pouco, que cada vertente, eventualmente, vai balizar determinadas metodologias. Acho que essa ligação meio causal, né? O que eu quero ver e o que eu vou utilizar, é importante que você tenha ela mais clara na sua cabeça. Acho que ela é importantíssima. Tá? Mas é isso. Muito obrigado. Desculpa mais ou menos o mau jeito no começo. E eu... Não tem problema. Muito obrigado pelo feedback. Obrigado, Fernando. Eu tenho que comentar aqui que todo mundo a maior parte da audiência está fazendo pós-graduação, então eu, desde os meus tempos de início de doutorado lá, eu gosto muito de ouvir os comentários do Fernando no sentido de botar a gente no pé no chão. Não fala isso que é excelente, porque isso pode ser questionado, etc. Sim. Eu acho que isso é uma lição muito importante para todo mundo aqui. Tá? Até para mim também, ainda até hoje eu escuto. É o papel do cara velho, certo? Fechar. Mais experiente, né? Eu vou abrir agora para a audiência. Se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento de fazer. Ninguém? Então, eu vou pedir que o Diego, se alguém da audiência quiser continuar, permaneça nessa sala. Eu vou abrir uma outra sala para a banca deliberar. A gente tem que assinar uma ata e daqui a pouco a gente volta aqui para dar o resultado. Eu mando vocês por WhatsApp, tá? Deixa eu encerrar a gravação aqui.